Bem-vindos ao Corações e Mentes, o podcast do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Hoje vamos abordar um tema sensível, urgente e muitas vezes invisível. Esse invisível é porque as pessoas não o querem ver. A saúde mental dos pais de crianças com transtorno do espectro autista. Quando falamos com cuidado, precisamos ampliar o olhar não só na criança, que precisa de suporte, mas nos pais também, que enfrentam uma jornada intensa, marcada por sobrecarga emocional, estresse crônico e muitas vezes a solidão. E muitas vezes também porque também tem a doença, porque o autismo não só dá em criança. Hoje está comprovado que nós temos o autismo nos adultos, que foram crianças que não foram diagnosticadas e que não foram tratadas. Então, para aprofundar essa conversa, nós recebemos hoje a médica psiquiatra, doutora Liliane Dias de Lima, que também é a nossa vice-coordenadora do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Então, doutora Liliane, é um prazer muito grande recebê-la novamente aqui no nosso podcast, nosso Núcleo de Psiquiatria, para que a senhora fale sobre esse assunto que está em voga. Então, doutor Ricardo, um bom dia para todos. É um prazer compartilhar esse momento de novo aqui com vocês. E lembrando sempre que o nosso núcleo de psiquiatria, ele se preocupa com a saúde dos nossos psiquiatras, dos nossos médicos e também da população em geral. E isso inclui, no nosso programa de hoje, as famílias de pacientes que são do espectro autista. Pois é, uma preocupação que a gente tem recebido, por exemplo, eu tenho recebido no meu consultório, principalmente mães de 2 filhos autistas. Recebi uma única vez uma mãe de 3 filhos autistas. Então, gostaria que a senhora falasse sobre isso, né? Quer dizer, já ter um filho autista, o que isso representa? E essas mães que hoje, no meu consultório, quer dizer, do dia a dia, ter mais de um filho autista não é tão incomum assim. Pois então, hoje que se faz com mais precisão o diagnóstico de autismo, nós temos visto com uma maior frequência essa procura de famílias apresentando os casos de um filho autista, às vezes um de nível 1, então ele é mais funcional, e um segundo ou um terceiro filho de nível 3, muito disfuncional, com muitas necessidades e com muita necessidade de cuidado. E claro que a nós, como médicos e como médicos humanistas, a gente vê que é uma situação desesperadora ter que fazer o cuidado dessas crianças, né, e que vão se tornar adultos, que têm uma exigência enorme no cotidiano daquela família. Então a mãe ela tem que abrir mão da sua própria vida, até poderia dizer abrir mão da sua própria identidade para se dedicar única e exclusivamente aos filhos, ao cuidado com os filhos. Então isso, na maioria das vezes, vai resultar em adoecimento dessa própria mãe, não é? Com certeza. E aí a gente chama atenção para que os psiquiatras especializados em infância e adolescência, que recebem essa maior demanda, ou os outros psiquiatras que são generalistas, mas que também atendem no seu consultório, que imediatamente ao atender a criança, o adolescente, ou o autista de nível mais regressivo,
mais disfuncional no seu consultório, que ele imediatamente ele tem que fazer um olhar para aquela mãe e para aquele pai, porque com certeza absoluta eles também estão sofrendo a consequência da disfuncionalidade dos filhos. Porque a gente vê que o grande problema é esse, né? Tu abre mão da tua vida, tu deixa de ter uma vida própria, tu deixa de ter uma identidade para ser a mãe de um paciente. Sim, e pensando no que a gente tem evoluído em termos de diagnóstico e que então aparecem os novos recursos, as novas propostas de tratamento para esse autista, a mãe ou o pai, às vezes é o pai, né? Então, a minha mensagem é para ambos. Eles têm que acabar correndo de um lado para outro para poder fazer o atendimento proposto por uma equipe multiprofissional que às vezes nem se localiza no mesmo lugar, não é uma clínica de atendimento multiprofissional. A neuropedagoga fica situada num lugar, o psiquiatra é no outro, a psicóloga é no outro. Então, eles correm o dia inteiro, tem que sair em busca do transporte social, tem que sair em busca do local de atendimento quando precisa de atendimento clínico, porque as crianças do espectro, eles adoecem clinicamente também. Então, eles têm que buscar em unidades de saúde básica. Tudo isso é um deslocamento e uma correria que não termina nunca. E, além de tudo isso, tem a disruptibilidade do comportamento do autista. Ele é, muitas vezes, hiperativo, ele é colálico, ele fala sem parar, ele repete o tempo inteiro, ele não deixa as pessoas em casa almoçarem, eles não deixam o irmão conseguir estudar, e tudo isso é um estresse enorme. Não, e tem um problema que, além desse, eu coloco que seja o principal, às vezes não conseguem, não deixam as pessoas dormirem. E a gente vê aqueles autistas, quando a gente pensa em crianças, é uma coisa. Agora, um adolescente autista com 1,80 m de altura, pulando dentro de uma casa, atirando os móveis por uma janela, jogando coisas a esmo. Eu passei uma situação bem peculiar. Eu era psiquiatra lá em Santa Rosa e eu tinha um paciente autista nessas condições, né, que inclusive a saída na época foi fazer com que ele fosse morar numa região rural, porque ele ameaçava os vizinhos. Ele morava num bloco de apartamentos e fazia tudo isso que eu citei. E uma vez ele jogou um objeto que quase pegou uma criança, que era filho de um colega nosso. E o nosso colega, na época, entrou em desespero. E eu tive que convencer esse nosso colega para ele não fazer uma barbaridade, que era um paciente, que aquele paciente ele fazia aquilo não por uma maldade ou que quisesse atingir o filho do nosso colega. Então tu imagina que tipo de situação e o constrangimento que ocorre para os familiares. Quer dizer, são cidades às vezes pequenas que as pessoas se conhecem, mas quando aquilo começa a se repetir, né, se torna uma situação peculiar. Eu já vi também esses pacientes autistas em emergências. Sim. Né? Então, quer dizer, tu tem que sedar às vezes esse paciente, e às vezes na sedação pode ocorrer alguns efeitos como complicações, efeitos colaterais. Que ontem um colega meu, colega nosso, me citou que ele passou por uma circunstância dessa, e aí o paciente impregnou, mas uma impregnação maligna. Sim. E até com o risco de um choque anafilático. Então, veja bem, quantos problemas nós acrescentamos um em cima do outro. Então, imagina um pai e uma mãe vivenciando
praticamente diariamente, porque os momentos de descanso que eles têm para essa agitação desses filhos, ele é muito pequeno. Então, claro que eles vão entrar num desgaste emocional e eles sim vão acabar de alguma maneira adoecendo do ponto de vista psiquiátrico. E claro que se ninguém prestar atenção nisso, enxergá-los também como pessoas que precisam de cuidado, eles vão sobrevivendo até chegar à exaustão, e eles chegam à exaustão. Eu também recebo no consultório, as mães vêm para buscar mais uma alternativa medicamentosa para os filhos, já tentaram de tudo, e elas já relatam chorando, não é? Muito tristes, os pais desesperados porque não tem mais o que fazer. A própria relação conjugal do pai e da mãe, ela fica quase que inviabilizada porque é todo o tempo voltado para esse filho que requer tanta atenção e que é difícil de tratar. Isso, mas vamos deixar também aqui uma mensagem também de esperança, que hoje, com as novas medicações de última geração, muitos desses pacientes têm uma certa estabilização por um período, por alguns períodos. Então, às vezes, há uma estabilização que dá, vamos dizer assim, uma trégua para os pais. Mas o que a gente sente? Que os pais ficam sempre, parece que estão num sobreaviso eterno, né? Sim. Vai dar um surto e eu tenho que sair correndo para pedir ajuda, né? Então, eu me lembro que na nossa campanha do ano passado, da manutenção das emergências psiquiátricas, as famílias mais ansiosas eram as famílias dos pacientes com autismo. Porque muitas vezes, quando o paciente entrava naquele surto grave, elas já sabiam o que fazer, já estavam mais ou menos ensaiadas, eu diria, treinadas, de recorrer àquela emergência próxima. E os familiares e até os vizinhos já conheciam, então aquilo já saía de uma forma automática, entende? E o grande problema que nós tínhamos é que no ano passado, a primeira consulta para um paciente autista, se tu fosse marcar no sistema de saúde único de Porto Alegre, demorava em média 440 dias, uma coisa assim. Então, imagina, 400 dias dá mais de um ano. Né? E aí foi aberto um centro de atendimento de autistas para 270 vagas, mas era pouco. Claro. Agora, a pergunta que a gente tem que falar, qual é a explicação para o aumento do diagnóstico desse tipo de patologia? Bom, essa é uma questão bem interessante, porque nós falamos, eu enfatizei, e tu fizesse muito bem em lembrar que a gente está num período também de desenvolvimento da tecnologia medicamentosa, de programas, de protocolos de atendimento, e que isso sim traz muita esperança para os pais e traz uma melhora na qualidade de vida, mas a gente, nesse momento, também tem caído numa outra questão. Tem sido ampliado muito o diagnóstico no número de pessoas que vão, então, ter o diagnóstico de autismo. O que eu estou querendo dizer? Do nada, aumentou demais as pessoas chegando no consultório, às vezes já passaram por algum outro tipo de serviço especializado, e eles dizem, olha, eu tenho autismo e tenho... então, eu quero um atestado dizendo que eu sou portador de autismo, para que, então, eu possa ter algumas benesses, né, que o diagnóstico permite dentro do contexto social. O que acontece? Tem sido confundido alguns sintomas, algumas outras comorbidades, como fobia social, transtorno de ansiedade, falta de inteligência, não diria falta, mas uma dificuldade na capacidade da inteligência emocional das pessoas, e
E isso faz com que eles tenham um diagnóstico de autista. Eles não são autistas. Eles têm outras dificuldades. Mas, como eles trazem perfis na sua personalidade que determinam um certo isolamento social, algum tique, às vezes até um transtorno obsessivo compulsivo, e eles acabam saindo com o diagnóstico de autista erroneamente. Qual é o problema disso? O problema é que isso dificulta o acesso daqueles que realmente precisam. Porque, então, são o número de crianças ou de adolescentes que vão pedir atestado para fazer o Enem, no maior número de horas, aumentou grandemente. Então, a gente tem quase um número grande de candidatos com um momento especial para fazer a prova, quanto aqueles não têm. Então, eu acho que tem que haver também maior precisão diagnóstica, e a gente tem que lembrar que outras morbidades, outras patologias vão dar um perfil, né, para um tipo nível 1 de funcionamento, e essas pessoas, elas não são autistas, elas têm outras comorbidades. E outra questão, isso que tu falaste, dos níveis de autismo, né? Por exemplo, o Asperger, né? Então, quer dizer, tem autismo nível 1, nível 2, nível 3, que é uma diferença imensa. Agora, outra coisa também que eu acho que a gente tem que falar para os pais desses pacientes é que os pais se sentem assim que só eles são capazes de cuidar dos seus filhos. A gente tem que aliviar essa culpa, né? Porque as pessoas outras pessoas podem ajudar. Os pais dos autistas podem tirar férias, alguém pode ajudar, eles podem ficar em algum lugar, né? Existem lugares qualificados, especializados e até equipes treinadas, né? Que podem, porque as pessoas também têm o seu merecido descanso para continuar a sua luta, né? Com certeza. Os pais, eles têm que poderem se manter saudáveis para cuidar do seu filho. Então, aí a gente vai falar do nível 2 ou 3 de autismo, que precisam de um cuidado mais intenso, né? Então, esses pais, eles precisam buscar tratamento, precisam buscar apoio para que eles possam continuar no seu dia a dia, e daí trazer essa mensagem de esperança que tu falasse. Se os pais estiverem fortalecidos, eles vão cuidar com muito mais propriedade do seu filho. Isso vai incluir o próprio descanso, cuidar tratar a sua ansiedade, tratar o seu episódio depressivo, tratar a questão de se sentirem culpados. Às vezes se sentem culpados até pelo próprio histórico de gestação, e na verdade é um problema de neurodesenvolvimento, e ninguém é culpado de nada. As pessoas, elas precisam se sentirem bem para buscarem alternativas para melhor atender esse filho que precisa de um atendimento mais especializado. E quais são os principais sinais que um pai ou uma mãe precisam se dar conta quando estão entrando no chamado quadro de esgotamento emocional? Muito importante. Em geral, começa com irritabilidade, tristeza, isolamento. Eles já não têm mais vontade de participar de nenhuma atividade social. Eles se sentem com cansaço extremo, fadiga, alteração no apetite, perda também do apetite sexual. Então, eles estão começando a ficar esgotados. Eles não estão mais com toda a força psíquica para conseguir enfrentar o dia a dia. Quando tu falas assim, parece até um quadro similar ao do burnout, né? Existe o burnout dos pais, né? Dos pais de filhos autistas. É um diagnóstico preciso, precisa ser reconhecido e precisa ser tratado. E
Por que que precisa ser tratado? Porque não é com um simples descanso que as pessoas vão conseguir se reorganizar. Elas realmente vão precisar de um atendimento especializado. Eles talvez precisem de uma medicação antidepressiva. Eles vão precisar de terapias. Eles vão precisar de um acompanhamento direcionado para aquele pai e para aquela mãe. Tá, mas me diga uma coisa. Antigamente, esse diagnóstico, ele nem aparecia dentro do Código de Classificação de Doenças, né? O autismo ficava dentro lá da área da esquizofrenia, né? Era Sim, um sinal... os 4 As. Relembra, hein? Lembramos. Então, é isso. E hoje, sim, com o aprofundamento da pesquisa. Então, hoje o autismo ocupa um capítulo, vamos dizer assim, até especial dentro da classificação de doenças. Sim, é um diagnóstico próprio. Né? Um diagnóstico próprio e com as suas categorias. Sim. Né? E uma explicação. Como é que a senhora nos explica? Por que houve, vamos dizer assim, essa explosão desse diagnóstico, essa transição, vamos dizer assim, epidemiológica, né? O que é comum, né? Por exemplo, antigamente, no nosso tempo, quando nós estudamos medicina e psiquiatria, metade das clínicas psiquiátricas era 50% quase com pacientes esquizofrênicos. Hoje, pela transição epidemiológica, a esquizofrenia não atinge 1% da população. Então, o que houve? Houve uma redução da esquizofrenia. Porém, houve uma explosão, não sei se esse termo é técnico, científico e cabível e adequado, né, do espectro autista. Eu gostaria que a senhora nos explicasse o porquê, os motivos e a evolução para chegar nesse ponto. Bom, a minha resposta não vai ser a mais precisa, mas é baseada nesse aspecto que eu coloquei. Na verdade, primeiro que não se escondem mais os pacientes em casa. Né? Os pacientes autistas nível 2, nível 3, eles ficavam isolados dentro de casa, eles não iam à escola, eles não eram alfabetizados, né? Então, hoje, eles buscam a inclusão e isso traz uma visibilidade maior para essa população. Mas o que tem trazido um grande aumento no diagnóstico também é o fazer o diagnóstico de maneira indevida. Isso está superpopulacionando as pessoas que realmente são do espectro autista. Tá, mas só uma questão. O porquê desse equívoco, vamos dizer assim, profissional? O que está levando as pessoas a cometer esse equívoco? Bom, cada vez mais eu vejo isso no dia a dia, as pessoas vão procurar diagnósticos neuropsicológicos, inclusive adultos, né? Adultos funcionais, mas que têm algumas características de personalidade, e eles vêm para o consultório psiquiátrico para reforçar, então, que eles são autistas. E quando a gente vê, porque no laudo neuropsicológico, muitas vezes não é fechado o diagnóstico clínico de autista. Ele é um portador. Ele sinaliza que tem algumas características. Essas características, elas não são, como eu havia falado antes, elas não são do autismo. Elas são de outras patologias que têm algumas características que são semelhantes. Por exemplo, tiques, isolamento social, fobia social severa. Isto não é autismo, são outras patologias que têm um outro tipo de tratamento. Então, não pertence a esse diagnóstico e isso incha
esse grande número, essa explosão de diagnóstico de autismo. Mas sim, né, existe uma maior evidência que o autismo tem sido mais diagnosticado nesses últimos anos. Mas e qual seria a razão, o motivo aí? Não se sabe. Eu até esses dias ouvi a cientista que deu esse nome do espectro, categorizou o espectro autista, e não existe, não é uma determinação clara ainda hoje. Acho que vai se descobrir, né? Provavelmente situações do neurodesenvolvimento que vão ficar mais claras à medida que a gente tem uma maior capacidade de leitura genética. Então, acho que isso vai ficar mais claro. Neste momento, essa resposta não tem. E aonde que os pais podem, no Sistema Único de Saúde, acharem ajuda? Nas unidades básicas de saúde e nos CAPs de infância e adolescência. Esses seriam os locais que teria especialistas para poderem fazer esse diagnóstico com precisão e também encaminharem para os atendimentos especializados. Diga-se de passagem, foi inaugurado agora um CAPS infantil recentemente, e se espera que seja inaugurado mais um na Zona Sul. Aqui na Zona Sul de Porto Alegre, mas a grande deficiência no desmantelamento da saúde mental do Sistema Único de Saúde no Rio Grande do Sul, a situação pior é da psiquiatria infantil, né? E principalmente da psiquiatria da adolescência, né? Então aí que a gente vê que tem uma grande falta de profissionais, né? Inclusive em números, para o atendimento devido à demanda, né? Sim, então é maravilhoso a gente comemorar a abertura dos novos CAPs, mas para a nossa população, tanto em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, Estado, é totalmente insuficiente. O que acontece? Tem que haver a conscientização da política de saúde, que o tratamento do paciente autista, ele é de mão dupla. Ele precisa do multiprofissional para que ele possa descrever, identificar as dificuldades do paciente, ou dos sintomas principais, e isso tem que ser levado para o médico psiquiatra. O psiquiatra é o especialista para dar a conduta biológica, porque o paciente que vai ter uma boa terapêutica medicamentosa, ele vai responder muito melhor às propostas e aos planos terapêuticos que são propostos para esses pacientes. Não adianta ter o melhor especialista em aba, né, e para que ele possa, então, evoluir na convivência social. O que é ABA? ABA é um tipo de terapia para o comportamento do paciente autista. É um aprendizado de comportamento, é um treinamento. Ele vai aprender habilidades sociais. E isso tem profissionais maravilhosos, só que o paciente, ele além do treinamento diário, ele precisa estar com condições cerebrais funcionais para que ele possa ter uma boa evolução. E uma coisa que nós temos que ter um cuidado muito grande é que o paciente autista, nas funções do ego, ou seja, nas funções dos nervos cranianos, dos pares cranianos, a função da inteligência, muitas vezes ela está intacta. Preservadíssima. Isso, então eu gostaria que a senhora desenvolvesse isso. Diga-se de passagem que nós temos várias inteligências, né? Isso não quer dizer que a pessoa vai ter capacidade, vai estar preservada todas as inteligências. Primeiro que a gente sempre tem uma inteligência que tem uma capacidade maior. Sim. Falando da inteligência do ponto de vista cognitivo, eu fico contente quando a gente consegue propor um tratamento, e aí do ponto de vista psiquiátrico, medicamentoso para o paciente, e a gente percebe o florescimento da conexão dessa
cognição do paciente autista com o mundo dele, né? Então, as respostas são divertidas porque eles são muito inteligentes, muito perspicazes e eles têm saídas ótimas, que se ele não estiver do ponto de vista equilibrado no seu comportamento, na sua funcionalidade, ele não consegue expressar isso. Então, o paciente autista bem tratado vai dar melhor qualidade de vida para os pais têm que lembrarem de que eles precisam cuidar de si, e aí então a minha mensagem para os pais de pacientes autistas: cuidar de si mesmo não é um ato egoísta. Um pai e uma mãe que cuidam da sua saúde mental vão ter condições de demonstrar mais amor e vão ficar mais fortalecidos para cuidar desse filho que é tão exigente, mas que merece todo o cuidado da sua família e social nesse momento. Doutora Liliane, depois desse corte, eu só tenho que dizer muito obrigado. E aqui eu quero falar diretamente aos pais dos pacientes autistas. Vejam um filme chamado O Contador, com Ben Affleck, que trata dessa questão do tratamento dos pacientes autistas, claro que num nível altíssimo, né, com inteligência artificial, etc., para vocês verem a capacidade de inteligência que esses pacientes têm e também de humor. E quero aqui, mais uma vez, Liliane, te agradecer muito a tua presença aqui no nosso programa, que esse programa é nosso, do nosso núcleo de psiquiatria do nosso sindicato médico, do CIMERS, né? O Corações e Mentes. E eu acho que esse programa de hoje, ele sintetizou bem, nosso presidente Marcelo Matias, que abriu esse espaço para o nosso núcleo, o que é o Coração e Mente voltado para auxiliar as pessoas quando a gente sabe e tem capacidade de usar a inteligência e o humor para melhorar a vida de todos. Muito obrigado e até a próxima.